em discussão única e final, em votação única e final. Todos aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Foi aprovado. Dando prosseguimento, o ofício da Câmara de Vereadores, convidando o procurador do município de Seropédica, doutor Luiz Fernando Evangelista, para que comparecesse a esta casa para esclarecimentos sobre algumas demandas que vêm acontecendo no município de Seropédica em relação às concessionárias Light, Rio e alguns setores do Executivo Municipal. Começando aqui, pergunta elaborada pela vereadora Luciana. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando, por comparecer à convocação da Câmara de Vereadores. Pergunta da vereadora Luciana Alves, direcionada ao senhor como representante do Executivo. Existe algum diálogo do Poder Executivo hoje com essas concessionárias? Pergunta da vereadora Luciana Alves. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador professor Marcos Lomeu, na pessoa em que cumprimento todos os edis presentes, meu colega de gestão, secretário de governo, Fábio Monfatti, aqui presente também à mesa. Cumprimento também todos do plenário e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Primeiramente, na verdade, eu gostaria de cumprimentar, ouvir atentamente o relatório de conclusão da CPI sobre as concessionárias, sobre a prestação do serviço das concessionárias, dizer que parabenizo, enfim, toda a comissão, na pessoa do seu presidente, o vereador Bruno Depósito, dizer que a Procuradoria do município, desde o início, participou dessa CPI como convidado, estava aqui presente nas audiências públicas. Realmente a Light não participou das audiências públicas, não veio para prestar os devidos esclarecimentos, sendo certo que a Rio Mais Saneamento compareceu somente a uma das audiências públicas, e eu, como procurador-geral do município, verifiquei também que todos os requisitos de legalidade dessa CPI foram cumpridos, devido ao processo, foi dado contraditória, ampla defesa desse procedimento apuratório aqui da Câmara Municipal de Seropédica. Dito isso, a questão das concessionárias em geral, respondendo até a pergunta formulada pela vereadora Luciana, sim, nós temos um diálogo, na verdade, essa gestão se caracteriza pelo diálogo, pela capacidade de dialogar com as instituições, e desde o início nós dialogamos com a Light acerca de uma dívida que está judicializada, que a gestão do professor Lucas já ingressou, já iniciou com essa dívida sendo discutida judicialmente, e também com a Rio Mais Saneamento, tão logo houve a venda, a concessão, melhor dizendo, do serviço, da prestação de serviço de água e esgoto, que hoje é prestado pela Rio Saneamento. Dito isso, a gente conseguiu alguns avanços na questão relacionado à dívida da Light, propriamente dita, A gente teve vários debates sobre isso, porém, a gente não conseguiu chegar a um acordo acerca dessa dívida, que é uma dívida, é bom que se diga, da iluminação pública, não tem relação com a questão dos consumidores finais da prestação de serviço da Light de energia elétrica aos consumidores finais de Seropédica, a população de Seropédica. É uma dívida que está sendo discutida judicialmente, ainda não se chegou a uma liquidez acerca dessa dívida. A dívida que está sendo discutida está em fase de perícia, inclusive, e existe, eventualmente, alguma dívida ou outra relacionada aos órgãos públicos, mas que vem sendo pago pela atual gestão. Então, nós sempre tentamos, de forma democrática e republicana, atingir um acordo, conseguir um acordo com as concessionárias.
Porém, infelizmente, no tocante à Light, a gente não conseguiu ainda, né, fazer o acordo quanto a essa dívida, até porque está judicializada. E aí, recentemente, nós tivemos aí no município alguns cortes ilegais, né, diga-se de passagem, ilegais, virou até caso de polícia, né, que a Light, enfim, acabou cortando a própria luz da sede da prefeitura, sendo que essa conta estava paga, né, e também vedado pela Justiça, né, o Superior Tribunal de Justiça já tem decisão que não se pode cortar energia elétrica de sede municipal nem dos serviços essenciais, né. Então, a gente entende que, da Procuradoria, a gente entendemos que esses cortes foram ilegais e a gente já está movimentando as ações para que, na sede já foi restabelecido de pronto e algumas secretarias a gente já está restabelecendo via ação judicial, né. Então, eu acho que em relação à questão do diálogo, vereador Luciano, não sei se a senhora tem alguma outra pergunta, mas é dizer isso, né, que a gente está sempre tentando dialogar com as concessionárias, muitas vezes, infelizmente, sem sucesso. Obrigado, procurador. Vereador, mais alguma pergunta? Não? Pergunta do vereador Dedé Bananeiro. É conhecimento de todos que a Light, além de prestar um péssimo serviço, vem cortando a energia elétrica das repartições públicas municipais. E esses cortes são referentes a débitos? Se sim, quais? Então, vereador Dedé, então, eu acho que eu respondi parte da pergunta, porém, vamos, né, salientar aqui algumas questões. Em relação a... É bom que se separe, né, muitas vezes as pessoas confundem, e às vezes isso é até intencional, né, que se separe a questão das dívidas, né, que são faladas aí, enfim, divulgadas em redes sociais e etc. Uma questão é a dívida uma dívida pública que o município tem, que é essa dívida histórica da qual eu falei, que é a dívida de iluminação pública, né? Existe um déficit hoje, né, em relação à taxa de iluminação pública com a composição de custo da iluminação pública do município. Então, ao longo da história, foi se acumulando uma dívida em relação à iluminação pública. E o que a Procuradoria está fazendo, na verdade, no processo judicial de cobrança da Light, é questionar o montante dessa dívida, pelo critério de aferição, né, que a gente entende que é um critério, que não é um critério objetivo e técnico que a Light utiliza para aferir o valor, né, do que seria da iluminação pública, de todo o parque de iluminação pública de Seropédica. Essa dívida é uma dívida que está judicializada. Portanto, ela não pode ser considerada ainda tecnicamente dívida, né, porque ela não tem liquidez. Existe uma ação de cobrança e ela está sob perícia judicial nesse momento. E existe a dívida também pública relacionada aos órgãos públicos da prefeitura. Essa dívida ela vem sendo paga, né, às vezes, né, por uma questão de estrutura administrativa, uma conta ou outra deixa de ser paga e mais logo em seguida é feito o pagamento, até porque o valor é muito menor, né, é um valor praticamente irrisório em relação à dívida da iluminação pública, e essa dívida vem sendo paga regularmente, né, sem problema nenhum. E essas dívidas, como eu falei, elas não se relacionam com a qualidade da prestação de serviço da Light ao consumidor final. Isso que às vezes eu vejo, né, enfim, algumas pessoas falando que a instabilidade da rede elétrica de Seropédica ao consumidor final e também as empresas, né, porque muito se fala do consumidor final, né, mas também as próprias empresas também, que já existe até um inquérito promovido pelo Ministério Público Federal, também sobre essa questão da insuficiência da estrutura de energia que hoje é feita pela Light, em relação às empresas. A gente tem muita queda de energia também nas empresas que prejudica, enfim, a própria empresa. E essa dívida pública ela não se relaciona com essa prestação do serviço da Light, que é uma obrigação
contratual da Light, né? Então, eu até estava ouvindo atentamente o relatório de Vossas Excelências sobre a CPI, e é exatamente isso, né? Quer dizer, você tem a Light, independente de haver dívida ou não, ela tem que prestar o serviço com a qualidade, né, que o consumidor merece, e até mesmo esses procedimentos que foram relatados na CPI, muitas vezes de apuração de infrações, que não respeitam, né, o contraditório, a ampla defesa do consumidor, etc., que são questões até que chegam aí rotineiramente ao fórum em ações consumeristas, né? Então, é bom que se separe isso, né? A gente não pode confundir as coisas. Então, uma coisa é a dívida pública, que a maior parte da dívida pública ainda não é dívida, porque ela não é líquida, existe uma ação de cobrança, que é cerca de 50 milhões, né, de reais, que a Light diz, né, ser a dívida de Seropédica, mas que a Procuradoria-Geral do município está questionando isso. E essa dívida dos órgãos públicos, né, enfim, que são pagas, né, aí de forma constante pela administração direta. E, assim, em relação, como eu falei, da questão do consumidor final, existe realmente um déficit, isso já foi falado, inclusive a Procuradoria já até fez essa reclamação formal à própria tutela coletiva, né, porque o Ministério Público também ele não é bom. A tutela coletiva, muitas vezes, né, o MP ele se centra muito na administração, né, no município, etc. Mas ele também tem que fazer a tutela coletiva em cima das concessionárias, né? Então, por vezes, o secretário de governo, nós já tivemos reuniões com os promotores e promotoras da tutela coletiva para tomar providências quanto à qualidade do serviço, né, aqui da Light. Inclusive, tem inquéritos civis instaurados sobre isso, né? E ainda tem um inquérito civil instaurado pela Procuradoria da República, que é o Ministério Público Federal, acerca até da instalação de uma subestação, né, aqui, que assim, já foi constatado pela própria Light, né, que é necessário realizar uma construção de uma subestação aqui em Seropédica, sendo que todo o processo administrativo relativo às licenças e até o terreno, etc., já foi resolvido pela administração do professor Lucas, né? Então, a gente aguarda, né, também que isso seja imposto. Sabemos que a Light está em recuperação judicial, a gente sabe disso, né? Então, a capacidade de investimento da Light é reduzido, né? Porém, é um risco do empreendimento quando eles, né, assumem a concessão. Então, se não tem condição de assumir essa concessão, o contrato ele tem que ser desfeito, o contrato de concessão tem que ser desfeito. Então, acho que seria isso a resposta. Senhor procurador, pergunta do vereador Átila Filipec Gabriel Vicente. O município foi informado sobre a mudança da linha 2 para a linha 1, e esse seria o motivo da falta de água em diversos bairros da cidade? Oficialmente, não foi informado. Oficialmente, não. Mais uma pergunta, vereador? Vereador Nando Paixão. A Light e a Rio Maia Saneamento informou ao Poder Executivo sobre eventuais melhorias e investimentos em 2025 no quilômetro 40, não. 39? Não, também. Na verdade, aquilo que eu falei, né? A Light ela não informou qualquer tipo de investimento no município, não foi informado, muito embora a gente tenha requerido isso, né? E já existe a própria Light reconheceu essa insuficiência na questão da subestação, mas seria para alta tensão, né, empresa, etc. Mas também existe essa insubsistência em relação a essa precariedade, né, em relação ao consumidor, né, final, né, a população em geral. E aí eles têm vários argumentos sobre isso, desde questão relativo à falta de conservação, poda de árvore, etc. Mas o fato é que já foi constatado que a carga não aguenta, né? A Seropédica cresceu muito e a carga, né, essa carga que é distribuída hoje, ela não é insuficiente.
Tá? Mais uma pergunta? Mais uma. Senhor secretário, pela ordem. Boa tarde, senhor secretário. Boa tarde, procurador e demais componentes da mesa, e boa tarde a todos. Senhor procurador, em relação, nós sabemos que realmente a Light e a Rio Mais Saneamento tem prestado um serviço de péssima qualidade, inclusive no que toca a Light, o aumento da população fez com que aumentasse sobremaneira o número de pontos de energia elétrica, e deveria realmente ser feito investimentos por essa concessionária a fim de que aumentasse a carga, e tais investimentos não foram feitos. Foi aberta a CPI, e com o relatório final teremos as providências pela Câmara de Vereadores. Em relação ao Executivo, após esse relatório final, o senhor pode me informar se serão tomadas algumas providências? E quais são? Sim, obrigado pela pergunta, vereador Nando Paixão. Então, a Procuradoria vai, a partir do relatório que vai ser votado, acredito na próxima sessão, vai manejar ações civis públicas contra a Light, na tutela coletiva da população, e um pleito nosso, claro, primeiramente o restabelecimento, com qualidade do serviço, sob pena de multa diária, até assim, na esteira daquilo que vem sendo decidido em relação a alguns outros municípios que eu pude verificar, e vamos postular também a própria isenção da cobrança, porque eu acredito que não é justo haver uma cobrança com a população sofrendo aí 10, já tive notícia de alguns lugares que estão há quase 2 semanas sem água, e como foi falado no relatório da CPI, água e energia são serviços essenciais, essa é a minha concepção também, e isso aí não pode ter solução, não pode ter interrupção, Então, nós vamos manejar as ações, isso no campo judicial, e assim, claro, sabemos que se trata de uma concessão, são concessões públicas, existe uma delegação ali, mas se trata de uma concessão pública, então sempre vamos fazer as reclamações formais às agências reguladoras, que muitas vezes a gente esquece que isso é fiscalizado por agência reguladora. Então nós temos que também, e aí também é uma até sugestão à Câmara, também de se reunir com os representantes das agências reguladoras, porque eles por excelência, são os fiscalizadores desses contratos de concessão e podem impor sanções e até mesmo rescindir o contrato. É o caso da Light, eu me pergunto, como uma empresa que está sob recuperação judicial, ela pode fazer investimento? É difícil, Então ela está procurando ativos. Então o que a Light fez? Ela pegou os municípios, as entidades federadas, que ela supostamente tinha algum tipo de dívida, e está cobrando essas dívidas para que ela comporte isso no ativo dela e tente sair da recuperação judicial. É simples assim, mas onde que fica o investimento disso? A gente não consegue fazer investimento, ele não consegue fazer, ele não tem capacidade de investimento de fazer uma subestação. Essa que é a verdade que ninguém está querendo falar. Mas por quê? A recuperação judicial, você tem o quê? Você tem ali um conselho de credores, você tem um plano de recuperação judicial, e esse plano, a rigor, você não comporta investimento, porque você está entrando em recuperação judicial pelas dívidas que você tem. Então, assim, a capacidade de investimento hoje de uma concessionária, por exemplo, como a Light, é muito reduzida, tanto assim que ela não veio nas audiências públicas, porque ela sabia que a gente ia cobrar. Mas quem fiscaliza isso? É a agência. Se então a agência reguladora verificar que aquela empresa, não, mas aí porque o fulano de tal não paga, o município não paga. É o risco do empreendimento. A concessão, acho que ninguém aqui foi lá, tem um aporte financeiro para pegar uma concessão dessa. Então, quem pegou tem muito dinheiro. Então, assim, é um risco do empreendimento. E esse argumento, para mim, não é válido. Muito embora seja o argumento por excelência de todas as reuniões que nós tivemos com a Light,
esse argumento, porque tem muito furto de energia elétrica, né, tem muito, enfim, tem muita dívida que não é paga, mas é o risco do empreendimento. O que não pode acontecer é deixar de prestar o serviço de forma qualitativa, com qualidade ao consumidor final. E aí, quer dizer, a gente acaba desdobrando com outra questão que foi levantada pela CPI, que são os próprios crimes contra os consumidores, né? Tanto que vai ser encaminhado ao Ministério Público, né, para apurar os crimes, que isso, a meu ver, que está acontecendo aqui, é claro, ser apurado, etc., mas para mim é claramente crime. A afronta está lá no rol de crimes do Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, a Procuradoria, no seu campo também, né, de competência, ela vai mover as ações de tutela coletiva, que são as ações civis públicas, vai fazer a reclamação formal às agências reguladoras, né, enfim, para apuração, né, de faltas contratuais, né, e a questão da responsabilização também, enfim, criminal, nós vamos encaminhar também, né, para apuração, além da comunicação ao Tribunal de Contas quanto à questão do desvio de finalidade de recursos públicos. Né? Então, são essas medidas que a gente vai adotar. Tá? Com a palavra, a vereadora Luciana Alves. Primeiramente, boa tarde, presidente, boa tarde, meus pares, procurador doutor Luiz Fernando, secretário de Governo Fábio Moffatti, quem está nos assistindo. Eu quero aqui deixar uma pauta aqui, quando o doutor Luiz Fernando falou sobre a agência reguladora e fiscalizadora. Aqui eu quero mostrar para vocês que em maio, junto com o deputado Alan Lopes, eu dei entrada na Argenesa, agência reguladora. Nós fizemos uma fiscalização dentro desse município, que alguns vereadores presentes, como Marcos Lomeu, o Max, participaram. Aqui está o e-mail do meu gabinete, o e-mail de resposta. Aqui está o conteúdo, tá, que foi feito, porque eu tive que levar provas até a agência reguladora, a Genesa, e comunicar a vocês que hoje ela está dentro do município de Seropédica. Ela já esteve na Rua Niterói e na Jorge Soares de Souza, ela está agora. E essas ruas aqui eu pedi e a gente tem feito essa fiscalização. Só que eu não posso estar hoje nessa fiscalização, porque eu estou aqui trabalhando junto com meus pares, né? Hoje a sessão é muito importante, não pude faltar. E agradecer aqui o meu deputado Alan Lopes, que trouxe mais uma vez para dentro dessa cidade a Genesa fiscalizando. Então, aqui eu estou provando para vocês que aconteceu, que aqui não tem falácia, né? A gente aqui trabalha e mostra. E o Rafael está lá, do Seropédica News, e eu não pude acompanhar. Então, eu quero deixar claro para a população que essa casa tem trabalhado. Essa casa tem colocado a Genesa aqui dentro, fiscalizando a Rio Mais, né, o desmando que vem acontecendo dentro da nossa cidade. Quero falar para você, cidadão seropedicense, que você tem direito à água e a um bem público, e ela cobra para ser tratada, e mais uma vez eu bato, né, que nós vamos ter uma fiscalização, inclusive eu vou chamar os meus colegas para participar, em Ribeirão das Lajes, porque o que chegou ao meu conhecimento, que não tem estação de tratamento, e foi perguntado nessa casa, naquela audiência, o senhor lembra, presidente? E a Rio Mais não conseguiu responder. Ela falou que a SEDAI tem, mas eu quero saber de Ribeirão das Lajes. Quero falar para o povo que chega de politicagem, que água é um bem público e que vocês não têm que fazer vídeo com ninguém, que ninguém mandou carro-pipa. Quem manda carro-pipa é a Rio Mais, é direito de vocês, e essa casa está fazendo por vocês o que vocês têm direito. É cobrar. A gente não tem que mandar carro-pipa para fulano, beltrano, ciclano. É para toda a cidade, toda a população. E essa casa pede, nós temos a facilidade de ter contato e pedir. A gente pede pelo povo, porque é injusto meia dúzia receber, o resto fica sem. A água é um direito de vocês. Não façam vídeo, não batam foto. Já está chegando ao meu conhecimento que tem morador, doutor, que é um absurdo, sendo coagido a fazer vídeo para falar que A, B ou C eu mando água. Quem manda água é Rio Mais, é obrigação deles, porque vocês pagam a conta. A nossa obrigação é cobrar, como vereador. Essa casa tem a obrigação de cobrar por vocês, é o que ela tem feito. Tá bom, presidente? Só queria esclarecer e deixar claro isso aqui. Quando o doutor Luiz Fernando entrou aqui com a agência reguladora, que é a Genesa, que a gente tem que cobrar, né, fiscalizadora, e eu estou esclarecendo para a população que essa casa está fazendo isso, e é constante. E não estamos no período eleitoral, não, a eleição já acabou.
Então, essa casa trabalha. Muito obrigada, a todos, e o senhor por estar participando conosco aqui, doutor, porque é muito importante a sua presença, esclarecendo a população de Seropédica. Muito obrigada. Combater a desinformação, né, vereador? Isso é importante. Até porque na audiência pública ficou acordado, se tivesse algum problema, eles iam ceder quantos caminhões-pipas forem necessários para atender toda a população. Foi um acordo aqui que constou em ata, Entre outras medidas. Entre outras medidas. Essa, pelo menos, me parece que eles estão cumprindo aí, né? Ainda que de forma precária, mas estão cumprindo. Pergunta aqui do vereador Fernando Bananeiro. Senhor procurador, existe algum tipo de sanção, multa ou perdas e danos que o município pode fazer contra essas concessionárias pela má prestação do serviço? Então, como eu falei antes, a instância fiscalizadora é a agência reguladora, né, que pode impor administrativamente as multas pelo descumprimento do contrato. Agora, as multas que, né, a gente pode estabelecer, tem a multa decorrente do descumprimento de uma decisão judicial. Nós vamos buscar, junto ao Poder Judiciário, essa imposição de multa até diária, né? E aquelas multas decorrentes da nossa Polícia Administrativa Municipal, né? Que aí, mediante o processo administrativo, ele vai verificar ali determinadas violações à legislação municipal, né? Então, seriam essas as multas que legalmente a gente pode impor, tá? Pergunta do vereador presidente Marcos Romeu. As concessionárias apresentaram alguma resposta ao projeto específico para melhorar a qualidade dos serviços essenciais em Seropédica? Então, como eu falei, a concessionária, principalmente a Light, como está em recuperação judicial, ela não apresentou, né, nenhuma proposta de investimento na cidade. Muito embora a gente tenha sempre requerido, né, Fábio Moffat está aqui, toda reunião que nós fizemos com a Light, a gente fez esse requerimento relativo à melhoria da qualidade do serviço, principalmente ao consumidor final, né? E sempre, enfim, a resposta é que, em razão da questão do endividamento, né, está sempre se estudando alguma coisa, mas efetivamente a gente não teve nada. E em relação a Rio Mais Saneamento, né, a gente não teve também essa informação, só mesmo a gente tem muita reclamação, né, relativa a, enfim, aí estoura alguma coisa e, né, tem que se fazer um investimento para manutenção, né? Mas manutenção é uma coisa, investimento é melhoria, né? Então, o que está sendo feito atualmente, que eu tomei conhecimento por terceiros, a ligação, parece, de uma rede a outra, etc. São as soluções que estão sendo colocadas pela Rio Mais Saneamento, mas isso não quer dizer investimento. Investimento é melhoria e também transparência, como a vereadora Luciana, né, colocou, em relação ao tratamento também, porque não é só o fornecimento, é como essa água chega à população, né? Então, a gente tem também diversas reclamações que chegam à própria Procuradoria, relativa à qualidade também da água, né? Uma água, enfim, salobra, uma água de uma cor estranha, etc., que pode até estar provocando aí danos à saúde da população. Então, são duas coisas diferentes, né? Então, coaduno aqui com a questão colocada pela vereadora Luciana, que essa questão de Ribeirão das Lajes tem que ser esclarecida, né, aí para a gente, no tocante ao tratamento da água também, tá? Pergunta aqui para o secretário de governo, Fábio Moffat. Vereadora Rose. É notório que vários bairros da cidade estão com problemas no abastecimento de água. Há dias, muitas famílias não contam sequer com uma gota de água armazenada. O senhor pode nos informar, secretário, o que a prefeitura tem feito para ajudar a população nesse aspecto? Boa tarde. Cumprimentando o presidente, professor Lomeu, cumprimento os demais vereadores, cumprimentar o meu colega,
doutor procurador Luiz Fernando, cumprimentar a assistência. Vereador, essa situação que a gente vem vivenciando na cidade é bastante delicada, mas o prefeito, professor Lucas, tem pedido a gente que olhasse esse problema de perto, como o doutor Luiz Fernando já relatou. O município vem tomando, né, as providências. A Secretaria de Serviço Público tem visitado esses locais, tem disponibilizado também, né, um caminhão-pipa para que possa ajudar a Rio Mais nesse sentido aí, como foi relatado aqui, eles estão enviando caminhões, mas não suficientes, e a Prefeitura vem disponibilizando também caminhão-pipa para dar apoio a esses bairros que a gente sabe que estão sem fornecimento de água. Tem bairros aí que já tem 20 dias. Pergunta do vereador Max. Senhor procurador, o senhor poderia informar a esta casa e aos munícipes as providências que o Poder Executivo vem tomando acerca do descaso das concessionárias Light e Rio Mais com a população seropédica? Então, como a gente veio falando, né, a gente procurou, num primeiro momento, o diálogo, né, com as concessionárias, e, infelizmente, não conseguimos ter muito sucesso, né, efetividade nas soluções por meio desses diálogos. E, enfim, agora, no gestor, realmente a solução das ações judiciais e as reclamações formais que iremos fazer a partir da CPI, né, da Câmara, as agências reguladoras, né? Basicamente foi isso aí. Obrigado. Pergunta do vereador Neizinho. Com o término da CPI, que investigou as ações da Light e da Rio Mais, a Câmara enviará o relatório ao Poder Executivo. Como Câmara, gostaríamos de saber os próximos passos, as medidas adotadas e o que a população pode esperar a nível de comprometimento do Poder Executivo. Então, o comprometimento nosso é total, né? 100%, 100% da estrutura administrativa vai estar voltada para regularizar isso. E a partir da CPI, como eu já vinha falando, né, nós vamos ajuizar as ações, né? A gente vai ali com bastante cuidado, vamos esperar, né, a votação aí na quinta-feira, né? Acredito que vai ser unânime essa votação. E aí, a partir disso, nós vamos ingressar com as ações judiciais e as reclamações nas agências reguladoras e também junto ao Ministério Público para apurar os crimes contra o consumidor. Tá. Muito obrigado, senhor procurador. Uma pergunta agora elaborada pelos 10 vereadores que compõem essa casa. Foi ventilado e é notório que algumas pessoas foram exoneradas da Prefeitura. O senhor teria alguma explicação sobre essas exonerações que estão acontecendo na Prefeitura Municipal? Tem sim. Na verdade tem que separar aqui, né, a questão dos contratos de natureza temporária, né, que foi a maioria, que atingiram o seu tempo, né, os agentes públicos são contratados pelo município por uma excepcionalidade. E isso aí tem um tempo de duração, então a maioria dos contratos foram exauridos, né, o tempo, e essas pessoas, não houve uma exoneração, tecnicamente falando, né, houve uma extinção do contrato pelo próprio tempo, né, de vigência do contrato, que foi a grande maioria, né, que exonerações, né, e isso aí também, quer dizer, dos contratos, também tem uma natureza de cumprimento de decisão judicial, né? Nós temos aí, não só no município de Seropédica, mas os contratos temporários vêm sendo criticados, muito criticados pelo Tribunal de Contas, e nós tivemos algumas condenações, né? Lembrando que essa estrutura administrativa, em boa parte, né, é baseada na contratação temporária de servidor público, foi herdada, né, de administrações anteriores, e agora, né, como Vossas Excelências sabem, a gente já está preparando, né, se estruturando para o concurso público. Então, houve uma manutenção ao longo do tempo
para a manutenção da própria atividade administrativa desses contratos temporários, mas em razão, né, das decisões judiciais e do próprio Tribunal de Contas, isso não é vontade do prefeito, do gestor, do procurador, isso é uma imposição, uma decisão judicial. Esses contratos, grande parte deles, não todos, né, mas a grande parte deles vão ser extintos, né, da própria administração, né, porque o contrato temporário ele é para, como diz o nome, né, ele é para uma necessidade temporária, né, e não é para que o agente público permaneça na administração como efetivo fosse, né. E em relação à estrutura, houve também dos cargos em comissão, e aí a gente está falando de exonerações, tecnicamente falando, foi em razão também de uma outra decisão judicial que considerou a estrutura administrativa de Seropédica, que também foi herdada, né, de administrações pretéritas, inconstitucional. E essas decisões elas transitaram em julgado esse ano, né, e a gente está só cumprindo decisão judicial, né. Sabemos, né, os vereadores sabem que nós vamos propor uma nova estrutura administrativa dentro da legalidade, com proporcionalidade com o servidor efetivo. Então, toda essa transição, né, vamos dizer, relacionada ao servidor público em Seropédica, ela é decorrente de decisões, seja as judiciais propriamente ditas, né, em representações de inconstitucionalidade, seja do Tribunal de Contas do Estado, né, no Tribunal de Contas do Estado, no tocante mais às contratações temporárias, que foi o grosso, né, aí das extinções, né, em relação aos agentes públicos, né, que foram contratados, né, e a maioria também, né, terminou o tempo de contratação. Seria essa a explicação. Não sei se... Muito obrigado, senhor procurador. Mais algum vereador teria uma pergunta a fazer? Devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente para que dê prosseguimento. Quero aqui agradecer ao procurador Luiz Fernando por estar nessa casa aqui, esclarecendo todos os fatos que vem acontecendo na cidade de Seropédica. Parabenizar o vereador Bruno Depósito, junto com a comissão, de ter findado essa CPI, trazendo aqui, né, relatório, mostrando todo o caos que essas empresas vêm trazendo ao município de Seropédica, e o nosso procurador aqui falando, esclarecendo e mostrando tudo que vai acontecer na nossa cidade daqui para frente, principalmente com o final dessa CPI. Então, eu quero mais uma vez aqui deixar aqui uma nota de repúdio a essas empresas, principalmente a Rio Mais Saneamento, que vem fazendo um trabalho de covardia com a cidade de Seropédica. Na hora, vereador Max, de colocar o hidrômetro e cobrar, é de excelência, mas na hora de servir a água, é um serviço muito precário. Então, a gente vai sabendo sempre os relatórios aqui, bairro Mutirão, mais de 20 dias sem água, 39, e pasme aqui o bairro aqui, o 52, que eles estão a 30 metros do tubo da SEDAI. Daquele tubo da SEDAI que passa ali, e não tem água. Há 20 dias sem água. Então chega a ser uma coisa que, se você perguntar a qualquer uma pessoa, as pessoas não vão conseguir entender. O cara mora aqui, o tubo passa aqui, o cara não tem água aqui. E eles falaram que, é o que chega até a gente, que eles estavam fazendo a troca de uma tubulação mais antiga para uma mais nova, e trouxe todo esse caos para a cidade de Seropédica. Então, falta de planejamento, de se organizar, né, e tratar o povo de Seropédica com mais respeito. Mas essa casa aqui está atento com todos os vereadores, como o procurador falou, trabalhando todos os dias para punir aquele que de direito a ser punido, para trazer, né? Porque quando eu falo punir, que a população paga pelo esse trabalho, né? Paga por ter a sua água. E na hora da entrega, é isso que eles apresentam para a gente. Então, mais uma vez aqui, quero agradecer o procurador-geral do nosso município, Luiz Fernando, que sempre está disposto a vir a essa casa, esclarecer, lutar e combater junto com o nosso prefeito, para que Seropédica continue sempre avançando e crescendo para o seu desenvolvimento. Vai falar? Pela ordem de inscrição,
Conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Seropédica, de acordo com o artigo 128, incisos 1º e 2º, pela ordem de discussão, convido o vereador Bruno do Depósito a fazer o uso da palavra. Boa tarde novamente, presidente, demais colegas vereadores, aos secretários presentes, doutor Luiz Fernando, procurador, Fábio Mofatti, secretário de governo. Primeiramente aqui eu quero agradecer aos meus pares, agradecer ao Átila Cebolinha e ao Fernando, que juntos nós conseguimos fazer um desenvolvimento nesse trabalho dessa CPI. Agradecer a todos os colegas aqui pela dedicação. Esse relatório dessa CPI, acredito que é a vontade popular, devido aos descasos que essas concessões têm causado na nossa cidade. É inadmissível a gente ficar sem água por esse longo período de tempo, ciente de a nossa cidade ser vizinha aqui da base, né? Passa 2 dutos de água aqui dentro da cidade, cortando a cidade, e a gente com diversos moradores nessa situação. Fábio Mofatti, eu vou fazer um pedido à Vossa Excelência que encaminhe, vou aproveitar a oportunidade, né? Encaminhe essa reclamação, que também foi motivo aqui da audiência pública, em cima da Rio Mais Saneamento. Vou dar mais um exemplo. A semana passada, ali na entrada do bairro São Miguel, uma entrada que nós ali ficamos anos e anos sem ter o acesso ao asfalto. Graças ao prefeito professor Lucas, em 2020, em 6 meses de gestão, ele asfaltou o acesso do bairro São Miguel. E isso foi uma obra de grande importância para todos nós, moradores daquele bairro, e quem visita também. E a Rio Mais Saneamento foi fazer uma manutenção agora, logo ao acesso ali do bairro, cortou o asfalto de uma ponta a outra, e o asfalto está lá com buraco agora. Eu vou pedir que encare-se o secretário responsável pela pasta para fazer essa fiscalização, que todas as obras que a Rio Mais Saneamento executar dentro da cidade, que os fiscais, quem é responsável por essa demanda, que fique em cima, porque a cidade de Seropédica, a gente sabe que é uma cidade que a gente tem muito a evoluir, a gente trabalha aqui incansavelmente para trazer benefício para a população, e quando a gente consegue, a concessão vai lá e causa um dano, um transtorno para nós moradores. Então, vou passar essa reivindicação aqui para vocês, que possam tratar esse assunto com seriedade. E, mais uma vez, aqui estender o meu agradecimento a todos vocês por ter acompanhado, e peço também a colaboração de todos os vereadores para que, na quinta-feira, estejam todos presentes, para que nós possamos fazer essa votação da CPI, e conto com a colaboração de todos vocês para aprovarmos esse relatório final aqui. Meu forte abraço a todos vocês e fique com Deus. Pela ordem de inscrição, convido o vereador Max Goulart a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, colegas, meu amigo Bruno. Parabéns pela dedicação e o trabalho árduo que foi elaborar esse presente relatório. Ao vereador Cebolinha, vereadora, acho que Luciano também, né? Fazem parte da CPI. Fernando, vereador Fernando. Essa Câmara, que encerra o mandato legislativo agora no dia 31 de dezembro, foi uma Câmara que toda vez que ocorreu uma lesão, uma ameaça à população seropédica, a este Poder Legislativo, ela jamais quedou-se inerte. E foi a luta, e foi para a briga. E briga boa, nós, vereadores, não corremos, né? É inadmissível. Hoje eu sinto assim, uma impressão pessoal. Eu sinto hoje falta da SEDAI, né? Éramos felizes e não sabíamos. Tínhamos acesso à SEDAI. A SEDAI, por mais que fosse do Estado, é do Estado, porque ela existe ainda, ela, dentro das suas possibilidades, ela sempre prestou um serviço razoável. Não vou falar de excelência, não, mas era um serviço razoável. E agora que passou para o particular, está essa coisa abominável, essa coisa inadmissível. A água é serviço essencial da sociedade moderna, e hoje a gente tem recebido ligações, mensagens nas nossas redes sociais de pessoas sem água 15 dias.
acho que o tempo máximo que foi 15 dias. Isso é um absurdo. 20 dias, Luciano? Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. Ainda bem que essa CPI, ela findou agora por mais essa crise hídrica, mais essa crise de falta de luz, de falta de investimentos, em que pese a Light esteja num processo de recuperação judicial, ela tem deixado muito a desejar. Eu tive sabe, o desprezo de ouvir de um funcionário, mas vereador, o pessoal não paga água, o pessoal não paga luz, cobre, mas preste um serviço de excelência, ou pelo menos no mínimo razoável, né? Não vem contar história para a gente. E tenho certeza que essa CPI que a gente vai votar nos próximos dias vai servir de subsídios, de justa causa para o município de Seropédica, na pessoa da Procuradoria, do doutor Luiz Fernando, tomar as medidas judiciais cabíveis. Eu sei que também o senhor tem uma tarefa árdua, que é controlar as demandas lá da Procuradoria, mas eu tenho certeza que o senhor vai fazer um trabalho com muito entusiasmo, com brilhantismo, e também encaminharemos para o Ministério Público da tutela coletiva, de defesa do consumidor, para que produza as ações cabíveis. E população de Seropédica, contem com a Câmara dos Vereadores, nós não estamos inertes, nós estamos atuando. A gente não fica fazendo oba-oba, como a vereadora Luciana falou, fazendo, né, vídeos, mensagens com aquela cortina de fumaça tentando enganar a população. A gente trabalha aqui no papel, a gente trabalha com inteligência e documentos estão sendo produzidos e em breve vamos ver ações conjuntas, ações positivas da Procuradoria, da Prefeitura e do órgão de fiscalização, que é o Ministério Público, para essa atrocidade que a Rio Mais Saneamento e a Light anda fazendo com nós, moradores, né? Que somos vereadores, somos representantes do povo, mas somos moradores de Seropédica. Uma boa tarde a todos. Dando continuidade, pela ordem de inscrição, convido a vereadora Luciana Alves a fazer uso da palavra. Como disse o nosso colega o vereador Max, né, a gente tem trabalhado. E o que me deixa indignada é a gente saber que passou o período eleitoral e ainda está existindo politicagem dessa cidade. O que a gente quer trazer para a população é a informação do direito de vocês. Porque se a gente paga água, a gente tem que ter água com qualidade. Eu moro aqui no centro de Seropédica, sou vizinha aqui do Max, e na minha casa não tem água. Já há uns 10 dias, e quando tem, eu tenho que ligar a bomba para a água poder subir. Então, a gente paga a Rio Mais, a gente paga a Light. Quem paga a conta daquela bomba que fica ligada ali, às vezes, mais de 1 hora? E quando eles falam em inadimplência, o vereador, que eles falam para a gente que aqui, né, é muito grande o número de inadimplência na nossa cidade, eu quero perguntar para vocês, como é que pode um trabalhador que ganha um salário mínimo, igual a minha amiga, e chegou uma conta de R$500 para ela pagar de água? Fala para mim. Como é que come? Como é que sobrevive? Ah, mas tem que ter o Bolsa Família, faz o cadastro, a taxa mínima. Só que muita gente trabalha de carteira assinada e ganha um salário mínimo. E como é que fica? Existem pessoas que já receberam mais de R$1.000 de conta d'água na sua casa. Como é que paga? Se você abrir a sua torneira, a sua água sai praticamente podre, sem condições de consumo. E quem não pode comprar água para beber? Então, a gente tem trabalhado, sim. A gente oficiou a agência Agenesa, cobrando. E agora, falando um pouco da Light, que na audiência pública, nem nessa casa esteve. Então, é um descaso muito grande, são redes sucateadas, venta, chove, o povo é que paga. Quem paga a conta sempre é o povo. E eu me incluo nisso porque eu sou moradora de Seropédica. Vereadora, para você ver o total de respeito que a Light tem com os munícipes e com a cidade,
eles tiveram a audácia, como o procurador bem citou aqui, de interromper a energia da sede da prefeitura com as contas pagas. Imagina o que, que a empresa faz com um morador simples que mora lá no interior do município. Ou seja, a gente sabe, eles têm um grande poder de lobby com a grande mídia, eles vieram aqui para nos pressionar a fazer um acordo com a dívida, como bem disse o procurador, que está judicializada, e eles vieram simplesmente cortaram a energia da prefeitura, e o procurador sabidamente agiu. Nós fomos parar na delegacia com a empresa. Se eles fizeram isso com a prefeitura, imagina com um morador simples. E Fábio? Desculpa, vereadora, que desculpa a interrupção, só para fazer uma observação aqui sobre essa questão. E assim, o que a gente fica mais estarrecido é que colegas de profissão, né, advogados, né, propagando fake news, né, dizendo que a luz, né, foi cortada, que tentando propagar um sentimento de caos, né, na população, né, e até talvez até incitando motins e etc., e dizendo inverdades, dizendo que o município que não pagou, né, o município pagou, tanto assim que pagou, que tem um procedimento, um inquérito, né, que está sendo instaurado exatamente para aferir o cometimento, para verificar o cometimento de crime relacionado a esse corte na sede da prefeitura. E assim, eu fico nessa linha da desinformação, eu fico estarrecido, né, e a gente vai tomar providência, inclusive, junto à OAB, na parte, inclusive, ética da OAB, de advogados, né, vindo, né, enfim, vindo a público, né, por meio das suas redes sociais, falar, né, e essas pessoas não pedem nenhuma informação oficial, né, é uma desinformação total, mas, enfim, que visa desestabilizar institucionalmente Seropédica, né, que para mim também é um ato criminoso. Então, até para dizer para a população aproveitar essa oportunidade, para procurar sempre os canais oficiais. A Câmara de Vereadores está aí, né, assim, eu tenho certeza que os gabinetes, a vereadora Luciana, né, é a nossa líder de governo, ela vai repassar qualquer tipo de pergunta da população para a administração, e a própria administração, por meio da nossa Secretaria de Governo, aqui representada pelo secretário, o Fábio Moffat, está sempre aberto à população para receber críticas, pedidos de informações, então, e a própria Procuradoria, que é uma Procuradoria que é aberta à população. Então, assim, falar isso, procurar os canais assim, oficiais, antes de criticar, antes de falar, né, besteira na internet, né, e a gente procurar os canais oficiais, que isso é uma questão de democracia também. Não é republicano um advogado ou qualquer pessoa, né, falar, né, de questões que ela sequer, né, ela teve iniciativa de saber as informações oficiais do governo. Então, a democracia ela é bilateral, né? Ela não é só do governo para a população também tem que buscar essas informações através dos canais oficiais, tá bom? Só para fazer esse adendo. Desculpa, tá, vereadora, pela opção. Como o secretário de governo falou aqui, o procurador, né, deixou claro para a população que a gente precisa de informação, né, que propagar fake news é crime, porque às vezes as coisas chegam de uma forma muito diferente. E foi bom o Fábio se pronunciar aqui, até para esclarecer, que eu garanto que a população queria saber, né, do que aconteceu. E falar que a gente vai lutar, nós vamos fazer de novo aí, nós vamos entrar com uma CPI também contra a Light, Rio Mais, o que for necessário para ajudar a nossa cidade e os nossos munícipes. Muito obrigada. Só até aqui, presidente. Não havendo um ou outro vereador a fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, marcando a próxima para o dia 12 de dezembro do ano corrente, às 14 horas. Estiveram aqui presentes os vereadores Rose Alves, Nando Paixão, Dedé Bananeiro, Bruno Depósito, Max Goulart, Marcos Lomeu, Nenzinho, Luciana Alves, Fernando Bananeiro e o Átila Cebolinha. Obrigado a todos pela presença e uma boa tarde, que Deus nos abençoe.